E agora, então, passaremos para a nossa última apresentação. Dr. Carlos Orsi, jornalista, escritor, editor-chefe da revista Questão de Ciência e fundador do Instituto do mesmo nome. Ele foi editor de Ciência e Meio Ambiente do Portal do Estadão, repórter especial e colunista da revista Galileu e do Jornal da Unicamp. É autor de diversas obras de ficção científica e de divulgação da ciência, incluindo Ciência no Cotidiano, em parceria com Natália Pasternak, e também o livro dos Milagres. É até bem recente, se não me engano, não é? Em 2021, estreou como autor de trabalho acadêmico, publicando artigos nos periódicos Frontiers in Communication, Genetics and Molecular Biology e Evidence. Carlos, um prazer ter você conosco, a gente de vez em quando se encontra, agradeço você ter aceitado o nosso convite e para fazer o fechamento dessas nossas discussões dos diferentes aspectos e falar para nós a questão do jornalismo, das fake news e como é que a gente se protege de tudo isso. Muito obrigada. Olá, boa noite. Vocês estão me vendo? Eu estou sem retorno aqui. Sim, estamos vendo você. Que bom, não, desculpa, é que o meu retorno sumiu. Bom, obrigado, boa noite, agradeço muito o convite para estar aqui, a oportunidade de falar com vocês. A Deise me chamou de doutor, eu não sou doutor. Aliás, isso é muito engraçado, essa é uma piada que eu sempre faço, eu sou o único membro dessa mesa sem doutorado, isso acontece com uma certa frequência. Mas, bom, sou jornalista, tenho cerca de 30 anos de carreira, e tenho envolvido muito em pesquisa sobre comunicação no contexto da pandemia. Aquele artigo da Frontiers of Communication, que está citado na minha biografia, é um artigo sobre desinformação a respeito de hidroxicloroquina no Brasil, especificamente. Bom, então, entrando direto no assunto das fake news. A primeira coisa, eu acho que é importante a gente separar o fenômeno das fake news como xingamento. A expressão fake news ela foi popularizada em volta de 2016, muito popularizada especificamente por Donald Trump, enquanto candidato a presidente dos Estados Unidos, para se referir às notícias verdadeiras que eram publicadas falando coisas negativas a respeito dele. Então, o New York Times dava uma manchete, o Trump tinha dito alguma grande besteira ou algum negócio escuso envolvendo as empresas dele, e ele nos começos falava fake news, fake news, fake news. Isso foi basicamente o que tornou a expressão tão popular. Mas, a partir desse uso do Trump para tentar desqualificar conteúdo jornalístico legítimo, a expressão acabou ganhando, com o tempo, um sentido um pouco mais técnico, que é o de material que se passa por noticioso, mas que tem a intenção de induzir o leitor, a pessoa que tem contato com ele, ao erro. Transmitir uma informação falsa, induzir um comportamento deletério, coisas desse tipo. Então, desse tipo de fake news que eu vou tratar aqui, e de uma forma um pouco ampliada. Por que ampliada? Dando um passo para trás. A gente já falou, as pessoas que me antecederam aqui falaram muito sobre ecossistemas e sistemas resilientes e sistemas de produção de alimentos, etc. O mundo de informação em que a gente vive também é um sistema, e é um sistema de divisão de trabalho. Quer dizer, a gente confia no engenheiro que construiu nosso prédio porque ele tem um problema de engenharia, a gente confia no médico porque ele estudou medicina, ele tem um registro de conselho ativo, aí assim por diante. A gente não tem como. Nós vivemos num mundo onde existe uma divisão de trabalho no conhecimento da informação. Nenhum indivíduo consegue saber tudo, ter certeza de tudo, de que é necessário para viver a vida. Então, a gente confia em profissionais, em outras pessoas, que a gente acha, que a gente tem indicadores, eu chamo isso de indicadores indiretos de credibilidade, tem indicadores de que essas pessoas sabem do que estão falando, de que elas devem ser levadas a sério. Fake news é a apropriação desses indicadores, agora estou falando no sentido mais técnico,
é a apropriação desses indicadores por agentes maliciosos que querem induzir comportamentos ou até alterar crenças do público de uma forma deletéria, de uma forma, usando para isso informações falsas, usando para isso mentira ou informações que podem até ser literalmente verdadeiras, mas tiradas de seu devido contexto, etc. As primeiras fake news nesse sentido, elas imitavam os indicadores indiretos de credibilidade do jornalismo. Então, era o tipo de letra, o estilo do texto. Tem um caso clássico citado na literatura de uma calúnia contra Hillary Clinton, que saiu num site que usava um reader, né? um título que era, se não me engano, era The Boston Chronicle ou The Boston Times, alguma coisa assim, que parece o nome de um jornal americano, mas na verdade esse jornal não existe. Quer dizer, era tudo realmente falsificado para usar, para passar para o leitor, para o leitor desavisado, para o público-alvo, a impressão de que aquilo tinha os indicadores de credibilidade típicos do jornalismo. Na situação atual, essa ideia do sequestro dos indicadores de credibilidade para viabilizar a circulação de informação falsa extrapolou as barreiras do jornalismo, né? A gente tem essa técnica, hoje em dia simula artigos científicos, simula papers, e, para piorar ainda mais a situação, hoje em dia, o material noticioso malicioso, falso, chamadas as fake news, elas se apropriam dos indicadores, não só mais dos indicadores profissionais de credibilidade, mas dos indicadores pessoais de credibilidade. Fake news que chega pelo WhatsApp dos seus parentes, dos seus tios, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus colegas de escola, que são publicados por seus amigos, por pessoas em quem você confia, em redes sociais. Quer dizer, agora as fake news, além de se apropriarem dos indicadores de credibilidade profissionais, elas deram um jeito de se apropriar também dos indicadores de credibilidade pessoais. Isso gera um problema extremamente grave, porque a gente vive já há anos, e isso tem se agravado ao longo da pandemia, etc., numa crise de desconfiança das fontes oficiais, e quando as pessoas desconfiam das fontes oficiais, elas se voltam mais para as fontes pessoais. E se até as fontes pessoais estão começando a transmitir bobagem, a situação é realmente muito complicada. Um jeito de pensar nas fake news, agora em termos de resiliência, como a gente combate isso, como a gente resiste a isso, o que a gente pode fazer a respeito? É pensar na fake news, naquele conteúdo específico que pode estar ou formatado para aparecer um jornal, ou pode ter sido replicado, compartilhado por um amigo, um parente, etc., como um produto. É algo que é construído para atingir um determinado fim. E que fim é esse? É basicamente afetar crenças e comportamentos das pessoas. Fazer com que as pessoas reajam de determinada maneira a vacinas, a planos de lockdown, votem de determinada maneira. Então, nesse aspecto, eles são muito parecidos com peças publicitárias. Quer dizer, a fake news, ela cumpre uma função muito semelhante à da publicidade, que também é afetar crenças e comportamentos para a gente pensar em Coca-Cola quando tem sede, ou para a gente votar em um determinado candidato, existe publicidade política, afinal, mas sem os marcadores e as amarras éticas que a gente esperaria encontrar na publicidade legítima. Mas ela se apropria de técnicas da publicidade, que são, por exemplo, o apelo à emoção, o uso da identificação, quer dizer, a fake news ela é construída, muitas vezes é construída de uma forma para gerar uma identificação emocional com determinados grupos sociais. Então, se você é uma pessoa de esquerda, uma fake news sobre um grande, falando mal ou dizendo algo deletério sobre um grande empresário, sobre um político de direita, tem mais chance de te afetar. Se você é uma pessoa de direita, a coisa funciona no sentido oposto, mas aí a fake news pode ser construída exatamente em termos de
projetar uma imagem negativa, etc., de um político ou de ideias normalmente identificadas com a esquerda. E assim por diante. Quer dizer, a fake news ela é construída para ter um apelo emocional. A fake news, ela quer ser compartilhada, ela quer fazer o que eu chamo de uma conexão direta entre os olhos ou os ouvidos e o dedo no mouse, sem passar pelo cérebro. Ela quer ser compartilhada, ela quer ser reproduzida. Nesse aspecto também, a gente está falando aqui de pandemia, a fake news ela tem muitos dos interesses muito semelhantes aos de um vírus. O negócio dela é se apropriar se apropriar por menos nem que seja por alguns segundos, da emoção das pessoas, para que as pessoas façam com que elas passem para frente. Quanto mais elas se disseminam, maior a chance dela encontrar pessoas que realmente vão ter suas crenças e seus comportamentos afetados no sentido que o criador da fake news deseja. Como a gente se protege contra isso? Prestando atenção, mantendo o senso crítico ativo, fazendo, e isso é algo que é muito complicado de fazer, porque a tentação, quer dizer, a gente falou aqui, ouvimos agora um pouco sobre compulsão alimentar, existe uma compulsão de compartilhar que é muito forte, mas a qual é preciso resistir. Quer dizer, hoje em dia o Twitter tem aquele aviso, você não gostaria de ler esse artigo antes de compartilhar? Para a pessoa realmente ver inteiro o teor do artigo e conseguir fazer uma reflexão crítica sobre aquilo que ela está compartilhando. Isso já é uma tentativa de evitar a disseminação de fake news. Então, parar para prestar atenção é a vacina para fake news, porque a fake news ela atinge sua eficiência máxima quando pessoas inocentes, né? Nós, eu, você, ajudamos ela a se disseminar. Então, é o que a gente precisa evitar fazer ao máximo. E eu desenvolvi, faz alguns anos já, eu fiz uma palestra TED na USP, onde eu dou 3 dicas para vencer fake news. E que eu vou repetir aqui para vocês, porque eu creio que são a coisa que eu melhor consegui pensar até hoje, que é o seguinte: chegando um conteúdo que dá aquela coceira no dedo para compartilhar, respira fundo e 3 questões para você fazer para você mesmo, que é do que exatamente essa notícia, esse conteúdo que chegou para mim está falando. Porque uma coisa que as fake news muitas vezes fazem, principalmente quando elas não são mentiras deslavadas, elas são descontextualizações, é usar certos termos e certas frases e certas construções de forma ambígua. Por exemplo, a palavra democracia é uma vítima fácil disso. Democracia pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Um ataque à democracia pode ser desde realmente a pessoa tentar fechar o Congresso e proibir eleições, a, de repente, colocar em debate se vai ou não acontecer um referendo sobre alguma coisa, etc. Então, primeiro, do que essa notícia está falando, exatamente? Os termos dela se referem a quê? Definir os termos é uma atitude preconizada por filósofos desde a antiguidade, e no nosso mundo atual é extremamente importante. Então, esse negócio está falando do que eu realmente, do que eu acho que está falando, do que parece que está falando, ou ele está disfarçado alguma outra coisa? Essa é a primeira. Do que estão falando? Segundo ponto, segunda questão, uma vez tendo determinado do que ele está falando, o que ele está dizendo exatamente? Esse apelo à emoção que está embutido aí, qual é o discurso, qual é a afirmação, qual é o fato, o suposto fato que está embasando esse apelo? E esse fato é checável? E o apelo emocional que está sendo feito é proporcional ao que está sendo dito? E a terceira questão é como a pessoa que me mandou isso
sabe que isso é verdade, sabe que isso é algo que realmente merece ser compartilhado. Como, que motivos a pessoa que me mandou isso teria para me mandar isso? Será que ela checou antes de mandar? Será que ela tem competência técnica para avaliar esse conteúdo e saber, não, esse negócio é importante, eu preciso passar para frente? Então, são essas 3 questões que eu acho que a gente deveria encarar a internet sempre com essas 3 questões em mente. E eu acho que a única forma de escapar das fake news fora tirar tudo do plug e se mudar para uma caverna, o que também não é muito eficiente. Que é 5 minutos, Carlos. Sempre que chegar alguma coisa que esteja implorando para ser compartilhada, que seja tão boa, que pareça confirmar de uma forma tão concreta tudo aquilo em que a gente acredita, tudo aquilo que a gente pensa, principalmente quando é contra alguém, fake news de ódio é algo que voa com muita facilidade, é fazer essas 3 perguntas. Do que exatamente esse conteúdo, a que exatamente esse conteúdo se refere? O que exatamente esse conteúdo está dizendo? E quem me mandou isso sabe que isso merece ser compartilhado? Por quê, exatamente? E eu acho que isso pode parecer ingênuo, né? Achar que cada indivíduo vai se dar o trabalho de fazer isso, etc, etc. Mas é o único jeito. Quer dizer, o combate à fake news é muito parecido com o combate ao vírus SARS-CoV-2. É uma atitude individual de repercussão coletiva. E, no caso, o equivalente à máscara, isolamento social e tomar vacina é isso, é uma atitude crítica e atenta em relação ao que chega até a gente. E era essa minha contribuição para vocês essa